Começou a gravação. Fala, pessoal, tudo bem? Depois de um bom tempo, só com críticas, né? Na crítica da vez, não sei se vocês estão acompanhando o nosso canal. A gente está fazendo críticas de filmes recentes, né? A gente fez a nossa última roda de conversa, foi com o Del Cardoso, falando sobre o filme Cabeça de Negro. Desde então, aqui no canal no YouTube, a gente ficou fazendo críticas dos filmes que a gente está participando de cabine, né? Lourenço participou de Casa Gucci. O anterior foi Robson, e vocês falaram sobre Last Night in Soho. Mas, assim, além dessas críticas que a gente está colocando no canal agora, também a gente está colocando críticas escritas também no perfil do Instagram, né? Críticas muito bacanas. Então, assim, a ideia é que em pouco tempo a gente esteja diversificando mais, assim, as plataformas do Paralelas. Mas hoje, como eu falei, a gente está aqui numa roda de conversa. Vamos bater um papo sobre um filme recente, produção da Netflix, chamado Ataque dos Cães, The Power of the Dog, da Jane Campion. É uma diretora super importante. Se você não viu O Piano, por favor, melhore sua vida, né? Vá assistir esse filme incrível. Filmaço, filmaço. E é muito bom ver a Jane fazendo um outro filme tão bom quanto esse que a gente vai falar agora. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Robson O Nascimento, Lourenço e Tiago. A gente não pode deixar de falar sobre esse filme, né? A gente ficou bem empolgado, né? Embora eu acho que empolgado, eu não sei se é bem o termo certo, porque eu acho que muita gente vai assistir esse filme e não vai sentir empolgação alguma. Só que, como a gente estava comentando antes, é um filme com tanta sutileza que isso nos encanta, né? Isso nos empolga tremendamente. A gente vê um trabalho como esse, não só um trabalho de direção, um roteiro, atuações incríveis, né? E vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho da Jane Campion. Elizabeth Jane Campion nasceu em 1954 em Wellington, na Nova Zelândia. Jane tem uma carreira sólida como roteirista, produtora e diretora, tendo sido a segunda das 5 mulheres indicadas para o Oscar de melhor direção. Ela foi também a primeira cineasta a receber a Palma de Ouro em Cannes, e até bem pouco tempo era a única, né? Além da Palma de Ouro, o seu filme O Piano, né, que já falei aqui há pouco tempo, também lhe proporcionou o Oscar de melhor roteiro original. The Power of the Dog é um drama escrito e dirigido por Jane Campion, né, baseado no romance de mesmo nome de Thomas Savage, estrelado por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jess Plemons e Cody Smith McPhee. Tiago, vamos começar com você. Você assistiu esse filme há pouco? Assistiu só uma vez? O que você achou? Fala pra gente. Olá, pessoal. Bom, eu vi recentemente o filme, né? E puxando um comentário que você falou, do lance da sutileza, eu acho que o Ataque dos Cães, ele é um filme que ele é até um pouco avesso, pelo menos na minha opinião, ele é até um pouco avesso a grandes cenas estrambólicas de drama, assim. Se você for perceber, as melhores interações, elas são sempre muito sutis e existe sempre uma ameaça muito velada entre os personagens, né, nessa disputa de poder. E a gente estava comentando anteriormente, antes de a gente entrar aqui, que o nome em inglês, ele é mais, ele parece dar mais força a todo o contexto simbólico do filme, porque o poder do cão, né? Então, o que é que isso significa? Que esse filme é basicamente sobre estruturas de poder, né? E aí a gente fala aqui sobre o machismo, por exemplo, principalmente, né? Sobre essa questão também de que, enfim, a própria sociedade, muitas vezes os pais, a família, ela te faz, como é que eu posso dizer isso? Ela te faz se afastar um pouco de quem você é de verdade, né? E aí você acaba, enfim, atingindo estereótipos daquela respectiva sociedade, daquele respectivo local ali, né? Que você precisa daquele estereótipo para poder sentir
se sentir vivo, para poder você se sentir, como é que eu posso falar, respeitado dentro da própria sociedade. E é interessante como que a Jane Campion, como roteirista, ela trabalha isso em diversos níveis. Por exemplo, o personagem é o Phil, né? O personagem do Benedict Cumberbatch. Ele tem toda uma admiração pelo Bronco Henry, né? Que é esse personagem que é o melhor amigo dele. Ele chega a comentar isso em determinado momento do filme. É o melhor amigo dele. E isso acaba que é revelado um pouco mais pra frente, mas você vai percebendo como que ele é um personagem que parece meio solitário. A Jane Campion sempre filma ele nas sombras, né? Ou rodeado por alguma coisa que alude à prisão. E ela utiliza uma coisa que é muito interessante aqui, que é não é contracampo, é o campo, a parte de trás desfocada. Ele sempre aparece andando por trás de algum personagem que ele está, entre aspas, maltratando, né? E esse personagem, o Phil, ele também tem outras coisas que o filme vai dando, digamos assim, munição para você pensar sobre ele. Ele é formado em filosofia, né? O filme ele não diz com todas as letras, mas... Filologia. Filologia. Eu te entendi de filosofia. Mas, enfim... É que nem o Tolkien, ele estudou línguas. Sim. Mas, enfim, ele também debate um pouco essa questão das classes, né? Dos estudiosos em relação às pessoas que não são tão estudiosas. Então, em determinado momento que a personagem da Kirsten Dunst, ela se sente muito deslocada daquela situação, que só tem pessoas estudiosas ali, né? Então, eu acho que o Ataque dos Cães, ele é um filme principalmente sobre essas estruturas de poder, seja em relação digamos assim, ao machismo, à masculinidade tóxica, seja em relação mesmo a questões enfim, sabe, de você ter estudos e outras questões também. Tem um momento em que ele aborda também índios, né? De uma forma que eu acho muito graciosa, muito interessante, muito diferente. Ele é um filme que ele desconstrói estereótipos do Velho Oeste. E, enfim, eu acho que ele faz tudo isso da melhor maneira possível. Tiago, curti a tua fala, você falou algumas coisas, eu estava tentando colocar aqui algumas imagens, porque realmente você vê que é um western, né? É um western diferente, mas é um western. Mas ela usa certos elementos que são característicos do western, né? Você vai ver, por exemplo, eu vou colocar essa imagem aqui, você vai ver os personagens realmente com aquela paisagem, né? Assim, uma paisagem exuberante, né? Só que, ao mesmo tempo, você vai ver sempre muitos planos com os personagens solitários, sozinhos. Aqui no caso você vê, né, a personagem da Kirsten Dunst, né, é a Rose. Ela está isolada, mesmo quando está com outras pessoas aparecendo, como você falou no seu comentário também, de você ter atrás, né, assim, fora de foco, outras pessoas, você vê o isolamento que ela se encontra, né? Por isso que você comentou também. Acho que a gente pode falar um pouquinho também da própria história mesmo. Lourenço, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre do que se trata esse filme. Esse filme, como o Thiago falou, é um estudo de personagem, né? Ele é a construção de um personagem. Deixa eu fechar a porta, você não está rindo aqui. Deixa eu só fazer um último comentário rapidinho antes do Lourenço voltar. Tem uma sensibilidade muito grande, né? Tem uma sensibilidade muito grande também nesse filme. E é engraçado como ele tem essa questão de como a sociedade ela é meio tem a aversão a artistas, né? A pessoas com sensibilidade artística. Eu achei isso muito legal também. Parece um comentário muito direto, assim. E eu acho que hoje em dia isso é muito pertinente, né? Então, vamos lá, Lourenço, vamos começar de novo. Lourenço, então vamos falar um pouquinho sobre esse filme, o roteiro mesmo, como é que a história acontece, fala aí pra gente. Bem, esse filme, como o Thiago falou, é um estudo de personagem do Phil. Ele é um personagem muito intrigante, até porque o Cumberbatch é uma presença muito forte em tela, sempre foi. Né? Ele suga toda a atenção quando ele aparece, e a câmera da Campion, ela o privilegia um bocado. Mas, ao mesmo tempo, é a desconstrução de um gênero, porque, como você disse, ele é um western, mas é um western já no período de transição, eu acho. Ela faz muitas referências a westerns, por exemplo, tem uma hora logo no começo que ela enquadra, tem uma porta, a luz do sol está toda na porta e o resto da casa está escura, que lembra muito o final e o começo do Rastros de Ódio, do John Wayne,
né? Então ela tem uma consciência ali do que veio antes, mas ao mesmo tempo ela tem uns planos que não são normalmente vistos em westerns, principalmente de carros, porque ele já está no período de transição para a modernidade, porque já existe a figura do carro, né? Então o cavalo, a carroça já estava entrando em desuso. Então quando ela filma o personagem do Clemons indo de uma cidadezinha para outra de carro, ela faz um plano muito aberto de cima, eu não sei se foi de helicóptero, mas me lembrou muito o começo do Iluminado, porque é um tipo de shot, um tipo de enquadramento que não se vê muito em western. Então ela está indo de um período para o outro, de um tipo de abordagem do homem, e quando eu digo homem, é justamente do masculino, que já estava sendo desconstruído. Eu acho que o filme ele traz justamente esse tipo de desconstrução do personagem. E o personagem do Clemons, que é o irmão do Cumberbatch no filme, é um exemplo disso, que ele é um personagem menos caracterizado como um homem do Velho Oeste. Ele já é um homem mais moderno, né? Apesar dele ele andar com os outros na boiada e tal, ele usa aqui uma gravatinha borboleta, um chapéu coco, um paletó, e ele é mais ordeiro, ele é mais cordato, então ele é um novo tipo de homem. Então acho que mostra essa transição de dois tipos de figura masculina, uma figura masculina extremamente tóxica, que é o do Cumberbatch, mas ela não é tóxica por ser tóxica, há ali todo toda a construção do personagem que a gente vai descobrindo aos poucos. É quase que um filme de mistério nesse sentido, porque conforme as camadas vão sendo mostradas por ela, de uma forma muito sutil, de uma forma muito elegante, né, esse personagem vai se vislumbrando para o espectador. E eu acho essa construção magnífica. E a construção do mundo todo, com o modo como ela filma, né, todas as paisagens, a iluminação, a fotografia, é de cair o queixo mesmo. Dava para assistir esse filme assim várias vezes só pelo modo como ele foi fotografado. Lourenço, pegando o gancho do que você falou, que pena que esse filme não chegou no cinema pra gente, né? Porque eu acho que é um desperdício. Desperdício você ver esse tratamento, todo cuidado, por melhor que seja essa condição de assistir em casa, na sua TV, mas eu acho que ele merecia mais, realmente. Antes de chamar o Robson, eu queria comentar aqui também essa comparação que você faz do personagem o Phil com o irmão dele, esqueci o nome agora, é o do Jesse Plimons. É George? Acho que é. É o George. George. É um personagem realmente assim que até você vê em alguns filmes desse gênero, realmente, vamos dizer, o almofadinha, né, como eles chamam, aquele que não é um personagem mais urbano, né, que ele não tem tanta intimidade assim com cavalo, né, como ser um cowboy. O Dandy, né, como ele chamava, né, o Dandy. Dandy, exatamente. Mas, assim, você vê que ele é uma pessoa que ele é o primeiro em que a gente nota o incômodo que o personagem do Phil causa, porque o personagem do Phil causa incômodo em todo mundo. Eu imagino que os pais dele não moram com eles pelo incômodo que ele causava. Ele fala com o irmão e ele mal responde. Ele não consegue responder. Eu acho que ele já perdeu ali qualquer esperança, né? Acho curiosíssimo também o fato de a gente começar esse filme. A Jane é incrível, né? Ela começa mostrando eles dormindo. Por que ela está mostrando aquilo ali? Para mostrar que eles dormem em cama de criança ainda. Cama deles, quando eles eram crianças, eles dormem no mesmo quarto, eles dividem. Então é uma vida ali assexuada. Uma vida praticamente infantil, né? Então ela consegue transmitir essa informação importante depois, porque o Phil é um tremendo castrador, né? Ela consegue transmitir isso dessa forma, mostrando aquele quarto deles, né? E a gente vai ter também, no caso, aí, eu estava falando do incômodo que o Phil causa, ele vai causar um incômodo muito maior do que o que ele vem causando com o irmão, a família dele, a nova esposa do irmão dele, que vai ser a Rose, né, que é a personagem da Kirsten Dunst, né, que também está incrível. Ela está perfeita nesse filme. E você vai vendo aquela personagem sendo destruída aos pouquinhos, só com aquela presença, as pequenas atitudes, porque ele é uma pessoa que, o personagem do Benedict Cumberbatch, não toma banho, certo? Ele faz questão de ser desagradável,
em todos os sentidos, acho que em todos realmente, né? Em todos os sentidos mesmo, até o olfato, no caso, né? E ele vai usando o banjo, usando todos os artifícios que ele pode, ele vai transformando a vida dessa mulher no inferno, né? Mas eu não vou me estender demais, não, vou passar para o Robson. Vamos lá, Robson. Oi, pessoal. O Lourenço falou aí dessa coisa da Jane Campion meio que fazer referência a outros filmes, né? E eu assisti esse filme pensando muito, enquanto eu estava vendo, no Bonde Chamado Desejo, né? Que tem aquela mesma relação, né? Do cunhado que oprime a cunhada, né? E aquela presença opressiva sempre ali pairando em torno dessa figura feminina. E eu acho que o Thiago deu esse insight, né, desse filme ser sobre estruturas de poder, né? E aí eu pensei também um pouco no livro, né, que o livro é de 67, do Thomas Savage. Infelizmente não tem tradução no Brasil, mas eu acho que com o advento aí do filme será bem possível que seja finalmente traduzido, né? Ele é de 67, e ele é um filme que é uma história que já desconstrói esse mito, né, do herói, né, do cowboy, por assim dizer, né? Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas o western é o gênero americano por excelência, né? Embora exista o spaghetti western e todas as outras variações, são histórias que só podem se passar nos Estados Unidos, né? Nessa transição do velho com o novo, dessa coisa da fronteira, né? Do limítrofe, onde as leis não eram muito bem traçadas, né? Esse limite entre a civilização e a barbárie era muito, como é que posso dizer, não era muito heterogêneo ainda, né? Existia essa coisa dessa separação um pouco difusa, assim. Então o filme vai tratar disso, né? Dessa desmistificação desse herói, né? Por conta do dilema que ele carrega consigo, né? A gente vai descobrir no decorrer do filme, né? Tem essa coisa de ele ser castrador e ao mesmo tempo ele é castrado, né? Justamente por conta disso, essa limitação que ele tem, né? Ele literalmente é um castrador no filme, né? Tem uma cena que é bem desagradável. Eu tava almoçando na hora que eu tava vendo. Foi um péssimo momento para poder almoçar, vendo aquela cena. Mas, assim, eu acho que é incrível, assim, é um filme que é construído em torno de atuações. E nós temos aqui pelo menos umas 3, assim, que são incríveis, né? É um elenco de nome difícil, né? É o Cumberbatch, Smith McPhee, Kirsten Dunst. É difícil até de falar, né? Assim, rápido. Mas eu acho que as 3 atuações são incríveis, assim. Vão ser notadas certamente no Oscar, né? E pegando outro fragmento aí da fala do Thiago, é um filme que não é muito, assim, não tem esse dramalhão todo, né? Não tem aquela coisa da cena do drama que é gritado, falar assim. Enquanto eu assisti, eu ficava pensando assim, qual é o coach aí desse filme que vão pegar para a cerimônia do Oscar do Cumberbatch, né? Qual a cena que vão pegar para poder colocar naquele momento ali do anúncio? Eu acho que tem até um palpite qual cena seja, né? Mas depois eu posso até falar depois qual é. Tem essa sutileza da Jane Campion, é um negócio muito, muito incrível, assim. Essa cena que você mostrou, daqui sendo sentada, enquanto lá no fundo estão desfocados, isso é muito, é coisa de sensibilidade mesmo de quem sabe o que está fazendo, porque esse momento aí é que ela fica totalmente constrangida, porque ela não é uma boa pianista, né, e o marido fica insistindo naquilo para se apresentar para os convidados, entre ele o governador do estado, né, que é Montana, a gente não tinha falado disso, e se fosse outro diretor, tipo, cortaria aí nesse momento e passaria por um contracampo mostrando ela chegando no piano, mas não, ela faz questão de deixar o silêncio, esse peso dessa constrangimento. Ela não corta, ela não corta e deixa o tempo correr, o tempo pra gente absorver esse constrangimento, nós, os espectadores, e aí sim, depois de um tempo é que ela vai e corta. Eu acho isso incrível, assim, é de uma sutileza, de uma finesse, assim, que faz desse filme, assim, já posso dizer que é um dos melhores do ano que eu já vi, né? Não tenha dúvida disso. É um dos melhores do ano, sim. Tem uma cena que eu acho muito boa, que ela, inclusive, tá tocando piano, e é na cena em que ela tá aprendendo a tocar o piano para tocar nessa festa. E aí o Cumberbatch, ele passa atrás, ele passa muito no canto da tela, você mal percebe que ele passa. Se você piscar, você perde. E aí,
É interessante porque tem uma fala do personagem do Jesse Plemons, que ele diz, nossa, ele chora, né? Ele fala, é muito bom ter alguém aqui comigo. E a Jane Campion, ela faz quase que uma brincadeira de linguagem nesse sentido. Todas as cenas em que, quase, não vou dizer todas, mas boa parte das cenas em que os personagens estão sozinhos, sempre tem alguém no campo, no contracampo desfocado, sempre tem alguém... Ou seja, as pessoas elas estão rodeadas de gente, mas essas pessoas não estão lá de verdade, né? As pessoas estão lá para outros fins. A gente vê, no caso, ela se dedicando, né, nas duas primeiras partes, assim, do filme. Na verdade, o filme tem mais que 3 partes, assim, mais que 3 capítulos. Mas, vamos dizer, nos 2 terços do filme, ela se dedica muito a essa relação, né, o Phil, a Rose, né, tal, aquele ambiente hostil. Mas ela vai resgatar um personagem que ele desaparece um pouco no começo, mas quando vem com muita importância, que é o Peter, né, o filho da Rose, que é o Cody McPhee, assim. Acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é o talento que essa mulher tem para escalar o personagem, porque ó, se você pensar, vamos pensar primeiro no Phil. Benedict Cumberbatch, a gente passaria pela nossa cabeça ele ser tudo, mas menos um cowboy. E eu acho que o próprio fato dela ter escolhido um ator que aparentemente não se adequa àquele personagem já é uma deixa ali. Ele está num papel ali que ele quer cumprir muito bem, arrisca, não o ator, estou falando do Phil. Mas ele sabe que ele não se adequa àquilo ali. Ele é uma pessoa sensível, certo? Ele tem as outras questões dele, que a gente vai falar já, certo? Então, assim, ela já coloca aí. Da mesma forma, ela chama esse garoto, esse ator, esse jovem ator, que tem uma figura impressionante, de extrema fragilidade, ao mesmo tempo que nos permite, assim, acreditar que ele é capaz de fazer o que vai fazer, né? É uma fragilidade por um lado, mas ao mesmo tempo uma força muito grande. Mas enquanto a gente estava aqui conversando, entrou o nosso amigo Tomás, que eu já sei que também achou esse filme um dos melhores filmes do ano. E aí, Tomás, vamos falar um pouquinho? Realmente, eu acho que foi o primeiro filme do ano que realmente me impactou. Não que não tenha tido alguns bons filmes, mas assim, de impacto, foi o primeiro. Como diria uma amiga nossa, é filme para mudar a vida. E eu acho, já falaram a questão do silêncio nesse filme, não tem como a gente não fazer uma remissão ao outro grande filme dessa mesma diretora, O Piano. Tanto é que diversas passagens do filme me lembraram o Piano, até na cena da lama, que quem viu O Piano, quem não viu, assista, porque O Piano é um daqueles filmes, para mim, essenciais, de um ano essencial, só para na Barra, que é o ano de 1993. Além de O Piano, você tem A Lista de Schindler, você tem o Jurassic Park e tem A Época da Inocência. São 4 filmes que, para quem gosta de cinema, são 4 dicas obrigatórias. Aí, voltando para O Piano, ele tem a personagem feminina de uma extrema delicadeza, muito introspectiva, que guarda segredos, guarda olhares para ela o tempo todo, vítima de uma opressão masculina muito grande, assim como o Piano, e assim como o Piano, também tem um personagem masculino extremamente sensível, que não se encaixa naquele ambiente. Então, assim, eu estava assim, é um filme que eu preciso assistir de novo, esquecendo O Piano, porque eu não consegui, poucas vezes eu assisti um filme linkando tanto com o outro, mas tentando me abster desse link com o Piano. Já falaram, sim, muitas interpretações que eu vou chover no molhado, falar, eu acho que o Benedict merece tudo de prêmio desse ano. Não vou me limitar ao Oscar, né, que enfim, Oscar é mercado, e esse, infelizmente, é um filme Netflix que não teve a chance de chegar nos cinemas brasileiros. Quem não tiver Netflix não vai poder assistir, porque é uma droga, mas, enfim, ele merece todos os prêmios do ano para mim. O rapaz, que infelizmente, como já foi dito, o nome é extremamente complicado, está me faltando o nome dele agora. É o Cody McPhee. Cody Smith McPhee. Cody Smith McPhee. Gente, o que é aquele rapaz? Não que precise, por favor, ninguém faça Psicose novamente, mas o Norman Bates está ali, viu?
Cara, a imagem dele, desde o começo, me lembrou Norman Bates. E uma dada cena, que assim, eu tô tentando não dar spoiler, que nada pode ser contado sobre esse filme. Assista esse filme só sabendo que você vai ter grandes interpretações e se permita entrar nessa história de uma fotografia belíssima, de uma trilha sonora que faz você entrar naquele mundo. E que, Jane Campbell, que bom que você voltou. Ela foi um pouco afastada por causa de um grande fracasso da carreira dela, né? Infelizmente. Que acabou, que eu não diria que acabou com a carreira dela, né? Tanto que ela ressurgiu agora. Mas que para os envolvidos no filme foi muito triste. Muito triste, que é Em Carne Viva, né? Que é um filme do final dos anos 90 que prejudicou muito. É de 2003, algumas mais. 2003. É 2003, desculpa, pensei que fosse 99. Eu estava pensando que era 99. Super curioso você falar desse filme, porque eu revi, depois de assistir o Ataque dos Cães. Pois é. E é até interessante falar, porque é um filme que repercutiu de um machismo extremo na época, né? Que acabou com a carreira, né? Da Meg Ryan, né? Exatamente, acabou com a carreira dela, que ela foi vítima. Ela foi vítima tanto daquilo como na questão pessoal dela, né, com o envolvimento dela com o Soprol, foi vítima de questões machistas duplas. Enquanto isso, os outros personagens, outras pessoas do filme não foram alvos. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, que esse filme merece ser lembrado. Que bom que a Jane Campbell voltou, e voltou realmente com uma nova obra-prima, que merece ser visto, garimpado na Netflix, no meio de tanto, desculpe o termo, tanta besteira, tanta bobagem. Nós temos uma obra como essa, que realmente merece ser divulgada. Olha, mas é muito gentleman, né? A gente pensando que ele ia falar merda, alguma coisa assim. Ai, agora você já falou, eu tenho que colocar lá. Esse vídeo não é para crianças. Um adendo, o Cody Smith McPhee, ele fez o Noturno, né? Essa versão nova aí dos X-Men, mas isso daí não é nem o que eu ia falar. Era o outro filme dele, que ele é uma refilmagem, né? Do filme sueco, que é feito pelo Matt Reeves, o Deixe-me Entrar. E ele faz o menino, né? Que acaba vira o servo da vampira, que é a Chloe Grace Moretz. Caramba, de lá que eu lembrei dele. Eu assistia me lembrando, eu conheço esse rosto de algum lugar e não lembrava de onde era, que eu não assisti o doutor dele. Ele tem muito essa coisa da fragilidade, assim, mas ao mesmo tempo tem uma coisa sombria ali, eu acho bem legal. Algo bem misterioso, alguma coisa que ele é capaz de fazer que você não sabe o que é. Exatamente. Ele tá no A Estrada também, né? Ele na Estrada do Viggo Mortensen? Eu não lembro. Eu acho que é, Lourenço. Acho que é. Acho que é ele também. Olha, pessoal, é o seguinte, vamos lá. A gente conversou aqui um pouquinho, a gente tentou falar o máximo sem revelar muito do filme. Não é que seja um filme que tenha, assim, um spoiler muito grande, não é isso. É porque eu acho que se a gente revelar certas coisas, a gente tira o prazer. Quem vai ver pela primeira vez. Embora algumas coisas... Eu acho que eu falei um negócio aí no início aí. Eu corto. Dá para cortar, né? Beleza. Legal. Eu cortarei. Pois olha, então o que é que eu quero dizer? Que a partir de agora, acho que para analisar melhor esse filme, já que é uma roda de conversa, isso aqui não é uma crítica, né? Até esse momento, então, a gente deu todos os motivos para você assistir esse filme. Daqui para frente, a gente recomenda que você só siga se você tiver assistido. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para receber, né, as notificações, obviamente, dos nossos vídeos, né? E siga também nossas redes sociais, o nosso podcast, que está nos agregadores de podcast, Spotify e afins, né? A gente está sempre fazendo conteúdo bacana, diferenciado, a gente está tentando explorar todas as plataformas da melhor forma possível. Mas, vamos lá, esse vídeo, a partir de agora, conterá spoilers, certo? Vamos lá. Pessoal, que filme, né? O Lourenço comentou, antes da gente entrar no ar, que de cara ele já estava percebendo que determinada coisa ia acontecer. Eu não posso dizer de cara, não, porque em algum momento eu fui traída pela relação do Charlie com a Rose. Eu achei que aquele incômodo do Phil poderia ser alguma coisa relacionada
sei lá, um ciúme que pudesse acontecer depois. Mas aí o filme vai mostrando que não é bem isso. Que não é... que toda essa misoginia, né? Esse comportamento odioso do Phil, porque o Phil é um personagem odioso. Ele faz questão de ser o mais desagradável possível o tempo todo, certo? Isso aí tem, no final das contas, é relacionado com uma questão dele, uma questão de não aceitação da própria sexualidade, não é isso? E eu acho que é bacana... essa mulher é incrível, cara. Eu sei que tem muito mérito do autor do livro também, mas é incrível. Você pega um personagem como o Cold, né? O Peter, que o Cold McPhee que faz. Você vê lá, uma pessoa que a gente pensa a qualquer momento que ele vai ser agredido, que vai sofrer uma violência, que, né? Eu passei o filme todo me segurando, assim, me vi naquela mãe, morrendo de medo daquele menino sofrer violências, né? Mas você vê aquele personagem que está confortável. Ele está confortável no papel dele. Ele fez as florzinhas. Tá aqui. Deixa eu pegar a foto das florzinhas. Ele fazendo as florzinhas. Tá aqui. A florzinha foi que pra mim entregou o filme. Ele fez a florzinha. Aí logo em seguida, aí vou falar aqui o que o Tomás falou. O que entrega é isso aqui, ó. Uhum. É isso? O que entrega é isso aqui. Mexe o dedo na flor, cara. Exatamente. Cara, naquela hora eu saquei a dele. O filme tem várias insinuações desse tipo de negócio de penetração. Mas na hora da Rosa, ele é assim, ela é de uma delicadeza que eu acho que se fosse não fosse uma mulher, talvez não tivesse pegue com aquilo ali, mas foi a questão da flor e muito forte, e também na cena da cela. Sim. Que ele vai Mas pra cela. Eu acho que o grande conflito do filme, que aí depois, é essa coisa do Phil não se aceitar, dele ter que vestir essa persona dele, né? Ele deixou de ser um acadêmico, ele estudava em Yale, né? Uma das maiores universidades dos Estados Unidos, filologia, né? Tem até a brincadeira do governador, ele grita com o gado em latim e grego. Ele faz essa brincadeira. E eu acho que o conflito do filme é justamente isso. É como os americanos costumam dizer, né? Acho que eles têm essa expressão de que o Peter, né? Ele tá confortável na própria pele, né? Ele é aquilo, ele se expressa daquela forma e ele não liga, tanto que quando ele faz o negócio lá da flor, ele não liga tanto, assim, a mãe é muito mais afetada do que ele, né? E eu acho que o grande conflito aí do filme, esse grande embate, é esse personagem que não se aceita com esse outro que está completamente confortável com o que ele é, né? Confortável. E o Phil, ele, em algum momento do filme, ele vai se ver como o mentor daquele rapaz, talvez emulando a relação que ele teve com o tal do Bronco Harry, né? Só que o Phil, ele... Talvez um mecanismo de sobrevivência, já que o Lourenço falou tão bem nessa história da transição, né, do oeste de transição, aquele mecanismo de sobrevivência que talvez tenha sido essencial para o Bronco Harry e para o Phil, não seja necessário mais para o Cold, né? Ele não precisa estar ali dentro do armário como está. E você vê a tentativa do Phil ali e diz, não, você, esse mentor que o menino não pediu. Porque o que ele quer ali, a aproximação que ele quer é outra. Ele quer aquela aproximação para livrar a mãe dele do mal maior, que ela é uma mulher que não bebia, ela é uma mulher que trabalhava, estava lá, e ela é deslocada para um lugar que não faz parte da vivência dela, né, da condição financeira dela, a questão intelectual também, como já foi bem falado aqui, e ela tá definhando. E nisso aí, eu acho que a Kristen, ela é tão boa que você vê ela se acabando mesmo. E ela não precisa assim, de uma maquiagem para se acabar, ela vai se acabando na postura dela. Você vai vendo aquela pessoa sem vontade de viver. Me lembrou muito Melancolia também, com ela, que ela arrasa. Ela arrasa, né? Beleza, só puxando aí o gancho dessa relação do Phil e do menino, né? Esqueci o nome agora dele. Peter, isso, exato. Eu acho que, assim, eu percebi muito que é como se fosse um espelho.
talvez o que o personagem do Benedict Cumberbatch tenha sentido na adolescência dele tenha sido algo semelhante ao que o menino está sofrendo agora. Então, quando ele percebeu que o menino tem essa sensibilidade, ele começou a se ver dentro daquele... enfim, quando ele começou a ver o menino de uma forma diferente, talvez ele tenha se visto como o Bronco Henry viu ele na época, né? Então, ele tá agindo ali como se fosse uma espécie de mentor, mas também, tipo, tentando preparar, entre aspas, o menino para o mundo brutal, não sei o quê, da época dele. Então, eu imagino que essa relação tenha se desenvolvido dessa forma. Uhum. E mesmo antes, assim, eu estava falando vocês sacaram de início, não sei o quê. Não é que bem de início, mas tem coisas que acontecem ali que dá a sensação de que ele está se esforçando além do que é normal, para ser sim, a galera vê ele com respeito, para ele ser o homão do rancho, não sei o que, dá essa sensação, assim, desde o início. Perfeito, Thiago. Ele associa masculinidade a grosseria, ignorância, né? Esse jeito hiperrústico dele. Vamos lá, Lourenço. Sobre o personagem do Cumberbatch, é incrível porque ele é muito bem construído, ele é muito tridimensional, digamos assim. Ele é até antitético em si, porque tem uma cena lá que ele escreve a carta dizendo para os pais que o irmão dele quer casar, e é um plano de detalhe da carta, e ele tem uma letra linda. E eu disse assim, como é que pode um cabo branco desse ter uma letra dessa? E fura a idade de Kemp. Depois, pro meio do filme, você vai ver que ele é formado, então ele tem uma letra bonita por causa disso, né? Então ele meio que deixou de lado toda essa vida universitária, acadêmica, porque ele acha que isso não é condizente com o homem que ele deseja, ou a imagem que ele tem do que seria um homem. Porque a gente está falando aqui, porque nessa época eu não tive nem a ideia do que seria o homossexualismo mesmo, né? Ele não tem que se aceitar porque ele não concebe essa ideia, ele não tem isso na cabeça dele. É uma coisa que ele nega. Não é natural na visão dele, né? Não, ele não é algo que ele diz. Eu estou em conflito em relação a isso, porque o isso é uma coisa tão fora da cultura dele que ele não percebe isso como uma opção, né? Então ele introjeta aquela cena dele tomando banho na lama, é muito isso mesmo, né? Ele só toma banho ali, inclusive, né? Ele só naquele lugar perto de onde ele ficou lá com o Harry. Não, ele toma banho onde antes? Ele toma banho, outra cena, que ele tá com os homens, e é o que também chama a atenção. Quando ele toma banho ele toma banho nu. Com os outros, ele toma vestido. E ele toma vestido. Então, é mais uma coisa que deixa no ar. E vocês lembram quando é que ele vai tomar banho? O que é que depois acontece um pouco antes? É que ele vê o irmão e a esposa transando, aí ele vai, se suja todo de lama e vai tomar o banho, né? Porque ele tem justamente por conta dessa questão dele reprimida, né? Assim, por assim dizer. Olha, só um comentário aqui. Você vê a história dos símbolos, né? Você vê um dos símbolos do western, né? Que é a história do cavalgado, do cavalo. No que é que ele transforma, o que é que ela transforma a cela no filme? Exato. Assim? O que é que ele me ensinou a cavalgar, ensinou muito mais. Tem um trocadilho aí, o ride, né? Esse ride aí pode ser as duas coisas, né? A história do lencinho no pescoço do cowboy, aquele lencinho ali, o paninho que ele tá ali, se deliciando com aquele paninho, é o paninho do finado Bronco Harry, né? Então, assim, ela pega esses símbolos e ela transforma esse símbolo numa versão diferente do que tem no western tradicional, não é isso? E aí, é só puxar uma coisa que o Lourenço falou, que eu acho que é para não se perder, quando o Lourenço falou que ele não sabe que ele é homossexual, porque ele não sabe o que é. Exato. É muito interessante na hora da caixa, é muito visto isso na hora da caixa, que o menino pega a caixa, você vai pegar, que a caixa tem fotos de nudez masculina e feminina. Porque se fosse aquela coisa, se ele tivesse só de homem, ele saberia disso, mas não, ele também tem foto de mulher nua ali. Então, assim, ele não é, como o Lourenço fala, ele não sabe o que é, não tem como se aceitar de uma coisa que ele não sabe o que é. Eu acho que o filme, essa relação entre o Phil e o Peter, ele emula um pouco dessa coisa da Grécia Antiga, né?
que tinha esse mentor, tinha essa coisa da pederastia, Sim, né, por assim demais. dizer. Tinha um pouco essa aversão à figura feminina como se fosse fraca, né? O amor de verdade era entre dois homens, né? A gente tá cheio de histórias assim, né? O banquete do Platão é depois de, desculpa a palavra, agora eu vou falar a palavra mesmo, depois de uma suruba, né? Que tem ali, eles têm toda a discussão filosófica, e era exatamente isso que acontecia na Grécia, não tem essa relação. Eu acho que o filme emula um pouco disso, e também de Édipo Rei, né? Também tem um pouco também Não, essa coisa do Édipo total, Rei, essa coisa total. edipiana entre a personagem da Kirsten Dunst e o Code. Inclusive, acho que a gente pode explorar um pouco isso aí. Porque você pensa assim, vamos lá, o Code, né, o Peter. O Peter vive com a mãe. Uma relação harmoniosa deles dois, plenamente harmoniosa. Ela vai ali, Peter, mate umas galinhas, porque eu vou fazer. O Peter trabalha com ela e tal, né? O Peter vai depois vai ser um estudante de medicina, vai se tornar médico. O que é que o pai do Peter era? Era médico. O que é que aconteceu com o pai do Peter? Morreu. A vida dele está tranquila agora, porque o pai era um beberrão. Entendeu? Exato. Eu acho que ele matou o pai, hein? Eu também acho que ele matou o pai. Não, no filme não há pistas disso, mas esse menino matou o pai. Aí o que acontece? Por que ele não... Por que o Peter não direcionou o ódio dele para o novo namorado da mãe? Porque ele não viu ameaça alguma naquele homem. Zero ameaça naquele homem. Ali é uma relação... Vou até colocar aqui a fotinha do casal lindo. Eles são um casal na vida real, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Mas você vê ali que é um casalzinho de fotografia, né? Não parece aquela coisa assim, não evoca nenhuma arrobo sexual, nada disso. O Peter não viu ali nada que... ele não vai tomar o lugar meu ali como homem da vida dessa mulher. Esse homem não tem capacidade disso. Em compensação, você vê o outro lá querendo ser pai dele. Um pai meio torto. Mas o outro quer, você chama de mentor, entendeu? E destruir a vida da mãe. Então, o pai dele de verdade, estava destruindo a vida da mãe. Aí, nesse momento, ele se encaixa na figura paterna, porque ele está destruindo a vida daquela mulher. Bom, é minha opinião. Inclusive, a primeira frase do filme é isso, né? A primeira frase do filme é o Peter falando que vai fazer de tudo para proteger a mãe dele. Quando ele fala isso, ele diz, eu vou ver o que esse garoto vai fazer, e tem uma hora que ele some do filme, eu digo, o que ele vai fazer? Porque ele vai proteger a mãe, quando ele volta, eu digo, já sei o que ele vai fazer. Porque é justamente isso. O Clemons, ele não é uma ameaça. Inclusive, essa cena que você colocou é uma das cenas mais líricas do filme, que ela ensina o marido dela a dançar, é lindíssima, e ele se afasta e chora. Né? É muito bonita. Eu queria falar, voltando aí sobre o plano dele, porque ele é muito, por falta de um termo melhor, muito maquiavélico o menino. Né? Ele tem todo um plano, ele tem toda uma construção ali que vai chegar ao clímax do filme. Mas pode falar aí, Thiago. Eu queria só fazer uma provocação aqui. Vocês não acham também que, de repente, os pais deles, dos dois meninos lá do Phil e do George, eles também não eram ruins com eles? Porque você percebe a maneira como eles falam de uma forma meio como se fosse um título, The Old Lady. A The Old Lady, não fala mamãe, não fala papai, não sei o quê, fala The Old Lady, ela fala, sabe? Então, assim, eu sinto que existe uma correlação, inclusive, em questão geracional aí. E aí vem o que eu acho que é tão inteligente do filme, como ele consegue correlacionar o passado e o presente, assim. Né, uma coisa meio... A desconstrução do herói do faroeste, por exemplo, né? Como esse cara era frágil, como a masculinidade dele era frágil, como a própria figura do indígena, né? Como o vilão daqueles filmes era algo que não condiz com a realidade. Tem uma cena lá que aparece isso, inclusive, também. Eu acho que até essa correlação também, né? Essa busca pelo... Como é que eu posso falar? Pelo sentimento, né? Eu acho que o filme nada mais é do que uma pessoa solitária que estava buscando algum sentimento. Ele conseguiu encontrar no irmão em certo nível, mas o irmão dele era um pouco afastado, conseguiu encontrar no Bronco Harry, e no fim, do meio para o final do filme, ele conseguiu encontrar no menino, né? Então, eu acho que o filme ele brinca muito com essas coisas também. Pois é, eu imagino uma cena que eu curto muito, é quando... Vamos lá, pessoal, já falei que a gente ia falar spoiler, né? Então... No final, no velório de determinado personagem, né? A mãe chega e joga as joiazinhas na mão
da Kristen Dunst, da Rose. Agora sim, agora a gente vai poder criar aqui um vínculo de família de novo. Todo mundo, sem exceção no filme, fica feliz com a partida do Phil. Porque o Você Phil lembra aí que tem um convite? Você lembra que tem um convite para eles participarem do Natal? Do Natal, né? Então, assim, eu acho, talvez, pensando no que o Thiago falou, eu não sei como é que foi aquela relação, mas eu imagino que o ponto conflituoso sempre foi o Phil. Porque o Phil é um homem inteligente, é extremamente inteligente. Esse sim é maquiavélico. Maquiavélico. Ele consegue usar de uma série de artifícios para oprimir os outros, para impor a importância dele, o jeito dele de fazer as coisas, como ele quer que as coisas sejam. A minha impressão que dá é que ele meio que expulsou os pais, que os pais não aguentavam viver ali. Porque imagine você viver com aquela pessoa insuportável, totalmente insuportável. Então, assim, quando o George... Fedorenta, meu Deus. O George chama, coitado do George também é muito ingênuo, né? Ele chama governador. Ele podia chamar, vamos chamar aqui os comerciantes, vou chamar aqui as figuras ilustres da cidade, aqui, chamar o governador para essa pobrezinha da Rose, que começa logo assim. Então, assim, o Phil faz questão de ir lá ser grosseiro com o governador. Como eu falei, acho que esse filme a gente pode assistir mais uma vez ainda, já assisti duas, ainda pegar mais detalhes, mais sutilezas que tem. Tem uma cena que eu acho incrível, que mostra justamente o conforto do Peter. Ele sai, assim que ele chega no rancho, né, todo paramentado, com um chapéu que não tem nada a ver com ele, com uma roupa, com indumentária que não tem nada a ver com ele, mas ele vai ali olhar uns pássaros que estão no ninho, e ele vai como se estivesse desfilando. Uhum. E os homens grosseiros falando, chamando de florzinha, de não sei o quê, blá, 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 e ele nem tchuiu, não vê o menor constrangimento nele, o menor constrangimento. Acho assim, é interessantíssimo uma cena como essa. Você vê assim, não, reafirmando o conforto que ele tá no papel dele. O desconforto ali que ele tem em relação à mãe. Ele vê a mãe indo pelo mesmo caminho, né, do alcoolismo, né, e a depressão do pai, né, que ele tinha também, né? Sobre essa cena aí do Code, antes ele chegando, né, da roupa dele, tem um detalhe, esse filme é cheio de planos de detalhes, muito que vão compondo, né, assim, vão fornecendo informações pra gente, né, é o Cumberbatch que meio que roça na corda, né, tem uma coisa assim meio sensual, dele roçando na corda, e quando ele vai escolher a roupa dele, ele escolhe o sapato branco, né, que não tem nada a ver com aquele ambiente, né, todo seu de terra, de lama, e ele vai, quando ele faz o que ele faz no filme, aí a Jane Campion dá outro plano detalhe e ele tá usando botas depois. Tá usando as botas, né? Então, de novo, né, a sutileza da cineasta, da pessoa que sabe contar a história utilizando a câmera. E esse é um detalhezinho que passa, assim. Aí, se você não tiver atento, você deixa passar batido. No final, ele volta a usar os tênis brancos. Ele tá à vontade para ser como é que ele é mesmo, né? Porque ou seja, né, ele é o objetivo dele. Ele é a figura pura que tem que se corromper e depois volta a ser essa figura pura, né? Por assim dizer. E eu acho que ele fala também para a mãe dele, quando a mãe dele vai pegá-lo, né? Que eu disse, mãe, inclusive eu fiz um novo amigo. Por que o filme vai falar desse novo amigo assim? Inclusive nós chamamos assim, eu sou o doutor e ele é o professor, acho que é isso. É isso. Que é o que nós queremos ser. Que maravilha, que diálogo incrível, simples, né? Muito legal. E tem tudo ali, tem tudo nessa pequena fala, tem tudo. Pessoal, acho que tem tanta coisa pra gente falar desse filme ainda, porque é tanta coisa que eu acho que se avoluma de um jeito que a gente não... Mas eu acho que a gente poderia olhar cena a cena. Acho que foi o Thiago que comentou no começo, falando desse tipo de plano aqui, em que ela coloca, né? Ela coloca a paisagem por fora, esses enquadramentos, sempre como... Tem até, inclusive, uma cena que é tipo um traveling dentro da casa, mostrando as várias janelinhas e você vendo lá fora, né? Aquela sensação realmente de que existe ali alguém preso a uma situação que é desconfortável, não sei. No caso, talvez o Phil, né?
a maestria da diretora já se mostra naquela cena do banjo, porque é outra contradição dele, porque ele tem sensibilidade artística, né? É um musicista, o Phil, apesar de ser um bronco, né? E é não é um repente, é uma batalha entre o piano dela e o banjo dele, não há nada dito, e aquela cena já mostra toda a interação entre eles de uma forma única, né? O que eu acho muito particular, já falando no lance dessas portas, que eles estão sempre envoltos em portas, em prisões e tal, logo na cena que eles vão lá pro restaurante da personagem da Mary Jane Watts, que eu esqueci o nome dela agora no filme. Da Rose, Mary Jane é ótimo. Já no clima, né? Que é maltratada pelo Doutor Estranho, né? E ajudada pelo Noturno dos X-Men. O Ataque dos Cães é um filme da Marvel, tá aprovado aí. Não. Tá, mas voltando aqui. Ela sempre olha para os homens do lado de fora de uma janelinha. Ela sempre olha de uma janelinha, como se ela tivesse inferiorizada em relação às pessoas que estão fora, os homens que estão fora. Né? Essa é a primeira questão. E o Phil, ele sempre é, a diretora sempre pega ele com sombras. Ele é sempre um cara sombreado, assim, um cara que tá nas sombras. E tem um outro momento também que a primeira vez eu acho que ele vai tomar banho, é a segunda, não sei. Que ele tá lá no rio e a Jane Campion, ela pega parte de baixo da água e parte de cima ele bem pequeno, assim. Ele tá dividido ali, né? Uma situação que ele tá dividido em alguma questão emocional. Então, são pequenas cenas, assim, que parecem que se você não prestar muita atenção, você talvez até perca. Mas que ajudam a contar a história, né? Sim. Eu acho que toda a forma também como ela vai pegar a partir do momento que ela mostra o coelho, né? E o menino dissecando o coelho depois. E aí, tem um determinado momento depois de uma interação entre o Benedict Cumberbatch e esse menino, ela vai mostrar vários cavalos, né? Ela mostra os cavalos, aí mostra os cavalos assim meio inquietos, não sei o quê. Ali talvez ela já estivesse falando pra gente, né? Contando o que talvez fosse acontecer, né? Que ele já estava querendo envenenar o Phil. Então, eu acho que é uma direção magistral por todos esses detalhes assim, que ela coloca na narrativa. Exatamente, Thiago, não tem nada gratuito. Quando eles estão bem no começo do filme, né, os vaqueiros, né, os cowboys estão lá, né, juntos, e ele vê uma vaca morta, um boi morto, não sei. Eles não toquem nele, porque ali tem atrás, né, não toque. Então, assim, aquilo ali não está gratuitamente, não está para mostrar que aquele homem é um conhecedor do cotidiano. Não, está ali porque você vai precisar em algum momento. Você vai precisar daquela informação. E é muito legal também, uma coisa que eu até falei que eu ia comentar sobre o som. Vocês já viram Amy, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang? Vi. Sempre que o Fritz... Eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Mas não é nada demais. Sempre spoiler do filme dos anos 20, né? 31, eu acho, o filme. 31. Dos anos 30. Não me engano. Sempre que o assassino, naquela vizinhança, ele aparece, ele tá assoviando. E você reconhece que o assassino tá perto porque ele tá assoviando. Então, ela utiliza o mesmo recurso. Robson, me ajuda aí. Eu esqueci. Leitmotiv. Exatamente. A Jane Campion usa esse leitmotiv. Sempre que a menina escuta, a mulher escuta os assovios, o fio tá perto. Ele utiliza isso como uma tática de terror em relação a ela. Então é muito interessante, né? Não só isso, mas também a trilha sonora, a trilha musical do Johnny Greenwood, que eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã do Radiohead. E ele é muito inteligente, porque ele começa a trilha sempre, é bem minimalista, é bem simples. É sutil como o filme. Ela é bem simples, você não percebe muitos violentos e tal. Mas ela vai, no decorrer do filme, mudando, ela vai ficando mais dissonante. As cordas, elas vão ficando uma coisa meio esquisita, que tem muito isso na discografia do Radiohead. Então, as cordas vão ficando mais dissonantes, vai ficando tudo muito mais estranho, muito mais esquisito. E isso adiciona muito a atmosfera do filme, que da maneira meio bucólica como aquelas imagens são filmadas, né, todas aquelas montanhas e tal, dá uma sensação, não de liberdade, mas de prisão a esses personagens. Então, acho que tudo isso é muito perfeitamente conectado. Pois é. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu aqui falar bastante desse filme, né? Desse filme incrível. Então, assim, eu imagino que se você chegou a esse ponto do vídeo, você tenha assistido o filme, né?
Se não, sinto muito pelos spoilers que você tomou. Mas assista mesmo assim, que você vai gostar do mesmo jeito. Olha, Assista. a gente está aqui falando, aqui todo mundo assistiu pelo menos 2 vezes esse filme e está vendo que ainda cabe mais alguma coisa, né? A gente está puxando aqui pela memória, porque são tantos detalhes no filme. E assim, a gente está falando isso, mas não é um filme... Ele é um filme fácil de assistir. Ele é um filme complexo, a narrativa dele é muito simples. Acontece que ele está lidando com coisas que não são o que parecem, né? Eu falo ele, o filme, mas a diretora está lidando com coisas que não são o que parecem, né? Então a gente precisa ficar atento a isso aí, né? Eu acho, inclusive, que quem chegou até aqui e não viu o filme, tem até mais ferramentas para aproveitar ele melhor agora. Sim, e diante dessas discussões, vai ficar atento a várias coisas que a gente falou aqui e vai poder apreciar o filme até melhor do que se fosse assim, de supetão, assim, no aleatório da Netflix, né? Talvez. Eu já vi muita gente falando que não gostou do filme. Olha, eu não podia esperar outra coisa, né? Um filme elegante desse. Muita gente não vai gostar mesmo, né? Mas é um filme que é muito menos é mais, né? Eu acho que isso não é o comum. A galera gosta de espetáculo. Esse filme não é espetáculo. Que bom. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar de um filme desse, né? Que bom que a gente, como o Tomás falou também, né? Foi o filme que mais impactou no ano. Um filme desse nível, né? Porque realmente, assim, vai cansando um pouco, né? A gente vai até perdendo um pouquinho da esperança quando a gente não vê filmes como esse, né? E ver uma diretora incrível como a Jane Campion trabalhando num projeto massa, que é um projeto que, pelo que eu estava pesquisando, esse projeto foi largado em 5 ocasiões tentando fazer esse filme. Adquiriam os direitos do livro e desistiam. Aí vocês chegam uma mulher incrível dessa e consegue fazer um filme assim, tão bacana de assistir. Tudo certinho. Por isso que vale a pena ver os outros filmes delas, principalmente O Piano. Assistam O Piano. Um filme muito premiado, que merece ser visto e revisto. Pois é. Vamos lá, considerações finais. Vamos lá. Tomás já falou que é pra gente assistir O Piano, né? Mas você quer complementar mais alguma coisa? Não. E outra coisa, quem sabe nós teremos a primeira diretora indicada 2 vezes ao Oscar, né? Porque ela já tem uma indicação, ela pode ser a primeira, ela tem 2 indicações, uma como diretora e uma como roteirista, ela deu o roteiro original para o Piano. Ela pode agora se tornar a primeira diretora 2 vezes indicada. Ou vergonha para a academia, né, meu povo? Vocês não acham, não? Eu acho que esse ano ela leva 2, viu? Leva o roteiro adaptado e leva a direção. E vai ser o segundo Oscar feminino seguido, né? Coisa que há pouco tempo seria impossível, né? Pois uma vergonha para a academia, mas que bom que tá mudando. A Jane Campion nos dando esperança, tá vendo? Vamos lá, Lourenço, e aí? Eu fiquei muito abismado com a quantidade de vídeos no YouTube de final explicado desse filme, porque acho um filme bem linear, inclusive. E que ela dá pistas no começo e no meio do filme para o que vai acontecer. O que acontece não é mostrado explicitamente, mas eu acho que faz parte do papel do espectador completar as lacunas, né? E isso é metade da diversão do filme. Então, é um filme que não subestima, além de ser um belíssimo filme, é um filme que não subestima a inteligência do espectador. Robson, tu ainda queria acrescentar alguma coisa? Tu falou ali do Oscar, mas... Eu já tinha gostado muito do filme, e a discussão que a gente fez aqui me fez gostar ainda mais dele. Eu vou até mudar minha nota no Letterboxd, é 5 estrelas. Olha aí. Olha as coisas melhorando pra Jane. Agora é rumo ao Oscar, Jane. Conseguiu ganhar uma estrela do Robson. Vamos lá, Thiago, vamos encerrar aí com suas considerações finais. Não, eu queria só relembrar que eu estava pensando, enquanto a gente estava discutindo, em algumas coisas assim que fazem parte do meu universo de filmes que eu gosto de ver, assim, que eu achei muito parecido. Eu gosto muito de Skyfall. A gente tem até um podcast, né, de 007, já deixando aí o convite para quem quiser dar uma olhada. Verdade. O Skyfall, ele também tem um pouco disso, do lance do novo e do antigo, né? Esse anacronismo, esse estudo entre essas duas... enfim, né? Porque tá falando do James Bond, do 007 e tal, que é um personagem muito antigo. E como existe todo esse estudo, toda essa questão das sombras também, que a Jane Campion usa nesse filme, o Sam Mendes usa em Skyfall. Então, assim, é um filme que me lembrou um pouco, assim, de certa maneira. Uma outra questão, um outro filme que eu lembrei também, aliás, um diretor bem específico que eu lembrei, é o Clint Eastwood,
ele faz muitos filmes desconstruindo a figura do cowboy. Inclusive, o Cry Match, que foi um filme que ninguém falou sobre, infelizmente. Por favor, assistam Cry Match no HBO Max. Mesmo que você não goste, mas vale a pena. E é um diretor que ele também vem desconstruindo a figura do cowboy desde acho que até antes, né? Mas, enfim, o filme que eu vi recente foi o Unforgiven, né? Que ele também desconstrói muito essa figura do cowboy. Então, enfim, foram duas referências, assim, que eu achei que me lembraram muito esse filme especificamente, tá? E, enfim, pedindo para que vocês assistam, quem ainda não viu o filme, assista o filme, que realmente é uma grande experiência. Perfeito. Olha, o que eu quero dizer para encerrar é justamente isso aí. Assistam esse filme, né? Busquem também saber um pouco mais do trabalho aqui do Cineclube. A gente está fazendo 4 anos de Cineclube no final do ano. Nós vamos produzir também ainda esse ano, né? Eu espero, né? A gente vai fazer os destaques do ano, né? Como a gente já está fazendo, já acho que é o 3º ano seguinte que a gente faz isso, né? Que a gente, se não tem o vídeo, mas pelo menos a gente faz uma eleição no grupo para decidir quais foram os filmes mais relevantes. Então, a gente vai fazer de novo, a gente vai fazer talvez uma live, vamos ver, né? E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, de estar falando de um filme tão bom. Olha, é muito gratificante. Eu acho, faço as palavras do Robson, eu acho que o filme melhorou ainda mais o meu conceito depois desse nosso bate-papo. E é isso, pessoal. A gente agradece a sua atenção e até a próxima. Deixa eu colocar aqui a musiquinha, meu povo. Cadê a musiquinha? Eu coloquei tanta imagem aqui.